Seja bem-vindo ao Leitura Dramática. Hoje eu lerei o conto de Edgar Allan Poe, O Coração Revelador. Verdade, nervoso, muito, espantosamente nervoso eu estava e estou. Mas por que você acha que eu estou louco? A doença aguçou meus sentidos. Não os destruiu, nem os embotou. Mais do que qualquer outro, eu tinha o sentido da audição muito aguçado. Ouvia tudo nos céus e na terra. Ouvi muitas coisas no inferno. Como então estou louco? Ouça com atenção e observe de que maneira saudável, com quanta calma, consigo lhe contar toda a história. Impossível dizer em que momento a ideia invadiu a minha mente, mas, tão logo foi concebida, obedeceu-me noite e dia. Não havia objeto, não havia paixão. Eu gostava do velho. Ele nunca me fez mal, nunca me ofendeu. Eu não desejava seu ouro. Acho que foi seu olho. Sim, foi isso. Um de seus olhos pareciam-se com os de um abutre, azul claro, com uma película sobre ele. Sempre que esse olho me fixava, meu sangue gelava. Então, aos poucos, bem gradualmente, resolvi tirar a vida do velho e assim me livrar do olho para sempre. É essa a questão. Você me julga louco? Os loucos nada sabem, mas você precisa me ver. Precisa ver como procedi com sensatez, com que cuidado, com que previdência, com que dissimulação comecei a trabalhar. Eu nunca tinha sido tão gentil com o velho como durante toda a semana anterior ao dia em que o matei. E todas as noites, por volta da meia-noite, girava a maçaneta de sua porta e abria. Ah! Tão delicadamente. Então, depois de abri-la o suficiente para passar minha cabeça, introduzia uma lanterna, toda fechada, bem fechada, de modo que dela não saía nenhuma luz, e então enfiava a cabeça. Oh, você riria ao ver com quanta astúcia eu a enfiava. Movia-a devagar, bem devagar para não perturbar o sono do velho. Demorava uma boa hora para passar toda a minha cabeça pela abertura, o suficiente para vê-lo deitado na cama. Ah! Seria um louco tão prudente assim? Então, quando minha cabeça estava dentro do quarto, abria a lanterna com cuidado. Ah! Com tanto cuidado, muito cuidado, pois as juntas rangiam. Eu a abria, deixando que apenas um único fiozinho de luz atingisse o olho de abutre. E fiz isso durante 7 longas noites. Todas as noites, exatamente à meia-noite. Mas sempre encontrava o olho fechado. Então, foi impossível fazer o trabalho. Afinal, não era o velho que me atormentava, mas seu olho maldito. E todas as manhãs, quando raiava o dia, entrava audaciosamente no quarto e falava corajosamente com ele, chamando-o pelo nome em um tom cordial e perguntando como passara a noite. Assim você pode perceber que ele teria de ser um velho muito perspicaz para suspeitar que, todas as noites, exatamente à meia-noite, eu observava enquanto ele dormia. Na 8ª noite, fui ainda mais cuidadoso ao abrir a porta. O ponteiro de minutos de um relógio se move mais depressa do que eu me movia. Jamais antes dessa noite sentira toda a extensão de meus poderes, de minha sagacidade. Mal conseguia conter meu sentimento de triunfo. Pensar que eu estava ali, abrindo a porta devagar,
e que ele nem sonhava com meus pensamentos e ações secretas. Dei até uma risadinha diante dessa ideia, e talvez ele a tenha ouvido, pois mexeu-se de repente na cama, como que sobressaltado. Você pode achar que pensei em recuar, mas não. O quarto estava escuro como breu, mergulhado em trevas densas. As venezianas estavam bem fechadas, porque o velho tinha medo de ladrões. Eu sabia que ele não conseguiria ver a porta se abrindo, e continuei empurrando-a cada vez mais, cada vez mais. Tinha passado a minha cabeça e ia abrir a lanterna, quando meu dedo escorregou pelo fecho de estanho e o velho pulou na cama gritando: "Quem está aí?" Permaneci completamente imóvel e nada disse. Por uma hora inteira não movi um único músculo. E durante todo esse tempo não o ouvi tornar a deitar-se. Ele continuava sentado na cama escutando exatamente como eu fizera. Noite após noite, escutando os anóbios na parede. Então ouvi um leve gemido. Sabia que era um gemido de terror mortal. Não era um gemido de dor ou de pesar. Oh não! Era o som baixo e abafado que saía do fundo de uma alma sobrecarregada de pavor. Eu conhecia bem o som. Muitas noites, exatamente à meia-noite, quando todo mundo dormia, ele escapava de meu próprio peito, intensificando com seu eco pavoroso os terrores que me perturbavam. Conhecia, repito, muito bem esse som. Sabia o que o velho sentia e tinha pena dele, embora meu coração risse. Sabia que estava acordado desde o primeiro ruído leve, quando se virou na cama. Seus tremores só haviam aumentado desde então. Ele tentava convencer-se de que não havia motivo para isso, mas não conseguia. Dizia para si mesmo: é apenas o vento na chaminé. É apenas um rato correndo no chão. Ou é apenas um grilo criquilando. Ele tentava se confortar com essas suposições. Mas eram todas inúteis. Todas inúteis. Porque a morte, aproximando-se, insinuava-se com sua sombra negra diante dele e envolvia sua vítima, e era a influência fúnebre da sombra despercebida que o levava a sentir, embora não visse nem ouvisse, o levava a sentir a presença de minha cabeça no quarto. Depois de ter esperado por muito tempo, com muita paciência, sem ouvi-lo voltar a se deitar, resolvi abrir um pouquinho, bem pouquinho, a lanterna. Abria, vocês nem podem imaginar quão furtivamente, bem furtivamente, até que, afinal, um único raio pálido, como um fio de aranha, saiu da fenda e alcançou o olho de abutre. Estava aberto, bem aberto, e fiquei furioso ao avistá-lo. Eu via com total clareza, todo azul fosco recoberto por um véu pavoroso que congelava até a medula dos meus ossos. Mas não via mais nada do seu rosto ou da pessoa do velho, pois dirigira o raio, como que por instinto, precisamente a um maldito lugar. Eu já não lhe disse que o que você considera loucura é, na verdade, uma acuidade excepcional dos sentidos? Pois então chegou aos meus ouvidos um som surdo, rápido, como de um relógio dentro do bolso. Também me era familiar aquele som. Era o coração do velho batendo, o que aumentou minha fúria. Assim como as batidas em um tambor estimulavam a coragem de um soldado. Mas me contive, de novo, e permaneci sem me mexer. Mal respirava, segurava a lanterna, imóvel. Tentava manter o raio o tempo todo sobre o olho. Nesse meio tempo,
O tamborilar diabólico do coração aumentou. Tornou-se cada vez mais rápido e, a cada instante, parecia mais alto. O terror do velho devia ser extremo. Soava cada vez mais alto a cada momento que passava. Você está entendendo? Disse que estou nervoso. Estou. Então, no meio da noite, em meio ao silêncio pavoroso daquela casa velha, um barulho instalou em mim o mais incontrolável terror. Por alguns minutos ainda me contive e permaneci imóvel, mas as batidas tornavam-se cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Achei que o coração ia explodir, então fui tomado por uma nova angústia. Algum vizinho poderia ouvir o barulho. A hora do velho chegara. Urrando, escancarei a lanterna e pulei para dentro do quarto. Ele soltou apenas um grito, só um. Em um instante, derrubei-o no chão e puxei a cama pesada para cima dele. Então sorri, alegre, considerando a minha tarefa praticamente terminada. Mas, por muitos minutos, o coração continuou batendo, abafado. Isso, contudo, não me perturbou. O som não atravessaria a parede. Afinal, cessou. O velho estava morto. Tirei a cama e examinei o corpo. Sim, ele estava morto. Morto e acabado. Coloquei minha mão sobre seu coração e a mantive ali por um bom tempo. Não senti pulsação alguma. Estava bem morto. Seu olho não me perturbaria mais. Se você ainda acha que sou louco, não vai mais pensar assim quando eu descrever as precauções sensatas que tomei para esconder o corpo. A noite se esvaía e trabalhei depressa, mas em silêncio. Antes de mais nada, esquartejei o cadáver. Cortei a cabeça, os braços e as pernas. Arranquei 3 tábuas do assoalho do quarto e depositei tudo lá dentro. Então, recoloquei as tábuas com tanta habilidade, com tanto engenho, que nenhum olho humano, nem mesmo dele, detectaria algo errado. Não havia nada a lavar, nenhuma mancha de qualquer tipo, nem mancha de sangue. Fui cauteloso demais. Uma banheira absorvera tudo. Quando concluí todas essas tarefas, eram 4 horas. Ainda estava tão escuro quanto a meia-noite. Quando o relógio deu a hora, ouvi bater à porta da rua. Desci para abrir com o coração aliviado, pois o que poderia temer agora? Eram 3 homens que se apresentaram educadamente como policiais. O vizinho ouvira um grito durante a noite e, suspeitando de algum problema, denunciou a polícia. Eles, os policiais, haviam sido enviados para investigar o local. Sorri, pois o que tinha a temer? Dei boas-vindas aos cavalheiros. Fora eu quem gritara durante um sonho. O velho, mencionei, viajara para o interior. Mostrei toda a casa aos meus visitantes. Convidei-os a procurar bem. Acabei conduzindo-os ao quarto dele. Mostrei-lhes seus tesouros, em segurança, em ordem. No entusiasmo de minha confiança, levei algumas cadeiras para o quarto, pois desejava que descansassem ali, enquanto eu, na audácia impetuosa de meu triunfo perfeito, coloquei minha cadeira justamente sobre o local onde repousava o corpo da vítima. Os policiais mostraram-se satisfeitos. Minha conduta os convencera. Eu estava excepcionalmente à vontade. Sentaram-se e começaram a conversar animadamente. Eu participava, contente. Logo, porém, senti que empalidecia e desejei que fosse embora. Senti a dor de cabeça, um tilintar em meus ouvidos. Mas eles continuavam sentados, conversando. O tilintar tornou-se mais nítido, persistia e tornava-se mais nítido ainda.
Tratei de falar mais para livrar-me daquela sensação, mas ela continuava e definia-se, até que, afinal, descobri que o barulho não estava em meus ouvidos. Não há dúvida de que então fiquei muito pálido, mas passei a falar com mais fluência e num tom mais alto. Assim mesmo, o som aumentava. E o que eu poderia fazer? Era um som surdo, baixo, rápido, bem parecido com o som de um relógio dentro do bolso. Eu respirava com dificuldade. Os policiais continuavam não ouvindo. Comecei a falar mais rápido, com mais veemência, mas o som continuava a aumentar. Levantei-me e passei a discutir ninharias, em tom bem alto e gesticulando muito, mas o ruído continuava aumentando. Por que eles não iam embora? Andava pesadamente para cá e para lá, como se estivesse furioso com as observações dos homens. Mas o ruído continuava aumentando. Oh, Deus! O que podia fazer? Eu espumava, vociferava, insultava. Agitava a cadeira na qual me sentara e arranhava as tábuas, mas o ruído se sobrepunha e continuava aumentando. Aumentando mais, mais, mais. E, ainda assim, os homens continuavam conversando, rindo e sorrindo. Seria possível que não o estavam ouvindo? Deus poderoso! Não, não, eles ouviam, suspeitavam, sabiam! Estavam zombando do meu horror. Era isso que eu achava e ainda acho. Qualquer coisa era melhor do que aquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que aquela zombaria. Não aguentava mais aqueles sorrisos hipócritas. Senti que, se não gritasse, morreria. E agora, de novo, ouçam! Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto! Miseráveis! Berrei. Parem de fingir! Confesso. Arranquem as tábuas. Aqui, aqui! São as batidas de seu coração hediondo! Fim.